Oi, eu sou o João. Dúvidas e desafios? Chama a Clio. E antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, eu já vou pedir para você deixar o like, comentar aí embaixo, compartilhar com seus amigos, com seus familiares, onde você quiser, certo? Para a gente poder atingir mais pessoas e a gente conseguir levar essa questão do conhecimento histórico para outras pessoas. E vamos hoje falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial. Então, como é que vai ficar a vida desse pessoal comparando o antes e o depois do surgimento das fábricas? Antes do surgimento das fábricas, os artesãos eles tinham o total domínio e o conhecimento daquele material que ele ia trabalhar, que ele ia produzir. Ele ia determinar o tempo que ele ia trabalhar naquilo e o preço que ele ia cobrar por aquele produto. E também ele era o dono dos instrumentos que iam permitir ele fazer aquele fenômeno, aquele objeto, né? Quando você passa para o momento industrial, ele já não é dono do tempo, ele não determina os preços, ele já foi desapropriado das ferramentas justamente porque você tem tecnologias mais modernas, mais produtivas, né? Então ele acaba justamente se afastando, vendendo a sua força de trabalho para as pessoas que detêm os instrumentos de trabalho, né? E que detêm o conhecimento para fazer aquele produto, né? Só que muitas vezes durante esse processo, o que o camarada fazia, o processo todo antes da Revolução Industrial, no pós-Revolução Industrial ele já vai fazer partes desse processo de fabricação de algum objeto ou de algum produto, né? Que é aquilo que a gente chama de divisão do trabalho. Só para dar um exemplo, você tem o José, que ele é um sapateiro. Então ele tem as suas ferramentas para fazer o couro, ou às vezes ele compra o couro pronto de outra pessoa, né? Ele vai ter as ferramentas para fazer a sola do sapato, ele vai ter os instrumentos para produzir uma cola para emendar a sola com a parte superior do calçado, ele vai ter também a produção do fio do calçado, né, do sapato, né? E ele vai conseguir justamente controlar e dizer, olha, eu vou na minha loja eu consigo fabricar 4 sapatos inteiros por dia, né? Só que vamos imaginar esse mesmo caso, esse camarada indo para a indústria, ele não ia fabricar o sapato todo. Ele ia vender a força de trabalho dele, sei lá, 8 horas de trabalho dele, as mesmas 8 horas que ele produzia 3 sapatos lá, e com a divisão do trabalho, as mesmas 8 horas que ele trabalhava, ele justamente conseguia produzir, sei lá, ele era o cara responsável por fazer somente a sola do sapato. E em 8 horas de trabalho ele conseguia fazer, sei lá, 50 solas de sapato. Em 8 horas. Então a produtividade, eu estou chutando números assim por alto, mas é só um exemplo que a produtividade com a divisão do trabalho aumentou muito, tá bom? E vai marcar essa mudança de comportamento na questão do trabalho, principalmente para essa galera que cuidava dos trabalhos artesanais. Como é que era a situação deles nas fábricas, né? Eles tinham jornadas aí de 12 a 14 horas de trabalho por dia, você tem relatos de mais horas espalhadas por aí, né, chegando até 16 horas de trabalho. As fábricas tinham péssimo questão de cuidado, né, então era um ambiente muito insalubre, né, mal iluminada, com mofo, e também era muito propensa a acidentes de trabalho, né. Esse salário então ele era extremamente baixo. Também para compensar a questão do pagamento, o que esse camarada fazia para ter que pagar menos, né? Ele explorava a mão de obra feminina, né? E também explorava a mão de obra infantil, né? Porque ele podia pagar menos para esses indivíduos e ficar com maior quantidade de lucro, né, nessa produtividade. Por conta de todo esse cenário de exploração, vão surgir algumas formas de reivindicar e falar assim, olha, esses direitos, a gente precisa de mais direitos, a gente precisa ter uma lei que garanta que a gente tenha uma assistência à saúde por conta da fábrica, que a gente consiga ter melhores salários, que a gente consiga reduzir nossa jornada de trabalho. São uma série de demandas que vão surgir ali na passagem do século XVIII para o XIX, né, onde você tem a formação dos primeiros sindicatos, né, e os movimentos de greve, né,
A greve tinha um sentido de você paralisa, você para a produção, né? Você não vai trabalhar, para justamente causar um prejuízo financeiro para o dono daquela fábrica, e com isso você acaba fazendo uma pressão para esse camarada aceitar a sua reivindicação, né? A segunda forma de resistência a essa exploração vai ser o ludismo, né? O ludismo vão ser uma série de pessoas que achavam que os males da exploração e por que eles estavam naquela miséria toda era justamente o surgimento das máquinas, né? Então o que eles tiveram? Tiveram a genial ideia de vamos invadir as fábricas, mas o que a gente vai fazer? Vamos detonar, vamos destruir, vamos arrebentar com geral, né? Vamos detonar geral das fábricas, das máquinas, porque as máquinas são o problema da nossa situação. Os ludistas eles eram extremamente perseguidos pela polícia, né? E o terceiro e último movimento era o movimento cartista. O movimento cartista vem de carta, né? Que eles acreditavam que fazendo cartas para o parlamento, eles conseguiriam reivindicar leis que protegessem os trabalhadores, né? Leis então que garantissem, por exemplo, redução de jornada, né? O estabelecimento de descanso, de férias, né? Então uma série de leis que eles acreditavam que podiam ser ganhadas pela via parlamentar. Só que pela lei britânica eles não poderiam participar. Então esse movimento cartista vai ser justamente montado para dizer, olha, a gente existe, a gente quer participar do parlamento, coloquem um sistema de sufrágio universal. Sufrágio universal, todo mundo maior de idade podia votar, independente da questão financeira, né? Se você lembrar lá da Revolução Gloriosa, eles estabeleceram o voto censitário. O que é o voto censitário? Só podiam votar as pessoas que tinham posses, certo? Então, os cartistas eles queriam muito mais essa... eles denunciavam nas cartas a exploração e ao mesmo tempo eles também reivindicavam uma maior participação política, né? O movimento cartista vai conseguir essa ampla votação a partir de 1865, né? E dessa forma eles começam a se mobilizar e garantir algumas leis trabalhistas para eles, certo? Mas a maior parte dos direitos trabalhistas e das leis que protegiam o trabalhador vão ser garantidas ali no final do século XIX, começo do XX, tá bom? Aí embaixo para mim, qual das formas que você acha que funcionam para você reivindicar direitos hoje em dia, tá bom? E lembre-se, dúvidas e desafios, chama a Clio.